Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Enquanto as crianças estão saindo, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. Hoje concluiremos o capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, faremos a leitura do versículo 6 ao versículo 20. Se você está usando a Bíblia dos 150 anos da primeira igreja, página 1028. Acho que ajuda na hora de encontrar um profeta menor, né? Está ali entre Naum e Sofonias, então página 1028 talvez ajude. Ouça com atenção aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer nessa noite. Abacuque capítulo 2, do 6 ao 20. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Eles dirão: ai daquele que acumula aquilo que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou a muitas nações. Todos os povos que restaram virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é a vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Porque a violência contra o Líbano cairá contra você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorde, e à pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado porque o Senhor nos trouxe, ó Pai, até a tua casa, para que possamos engrandecer o teu nome e entoar louvores, ó Pai. Te pedimos ao Senhor que Tu fales conosco nessa noite por meio da Tua palavra, como o Senhor já vem feito, Senhor, através da liturgia e dos cânticos. Abre, ó Deus, os nossos olhos para que possamos perceber as maravilhas da Tua lei. Dá-nos, Senhor, atenção, dá-nos discernimento, Senhor, e cuidado com aquilo que nós vamos ouvir. Aplica, Senhor, essa porção da Tua palavra aos nossos corações e me usa, Senhor, apenas como instrumento da Tua vontade. Fala ao Teu povo, Senhor, apesar das minhas limitações. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, ser enterrado vivo é talvez uma das mortes mais angustiantes que alguém possa passar. Essa era uma forma de tortura comum na Inglaterra vitoriana e foi praticada na Mongólia até o século XIX. Pensem talvez na sensação de estar numa caixa completamente fechada, sem nenhuma luz, a 7 palmos debaixo do chão, sem nenhuma saída de ar, e o senso de claustrofobia gradativamente tomando conta do seu coração. Deve ser de fato uma morte desesperadora.
É pânico até o último fôlego de vida. É arranhar as laterais do caixão, tentando sair de todo jeito, mas sabendo que você nunca vai conseguir. É gritar até perder a voz, tendo a certeza que não tem ninguém ouvindo o seu grito. É simplesmente uma questão de tempo, até que a morte por falta de ar, enfim, chegue. É de fato uma morte terrível, é uma morte desesperadora. Mas, irmãos, o texto nessa noite lida exatamente com este sentimento. É uma ideia de não tem mais escapatória, simplesmente não tem mais jeito. Esse é o sentimento da profecia de Abacuque que nós lemos aqui nessa noite. A condenação dos caldeus era tão certa que eles simplesmente não tinham o que fazer, eles não têm como escapar. As consequências das ações deles finalmente chegaram. Os caldeus, eles já estavam enterrados, mas continuavam vivos. É nessa situação que muitos vivem hoje em dia, já completamente condenados, achando que estão bem, mas por dentro gritando de desespero, querendo sair, sem chance nenhuma de sobrevivência. Irmãos, no capítulo 1 de Abacuque, nós vimos como o profeta, ele vê a iniquidade na sua própria terra, em Judá, e ele então vai ao Senhor com questionamentos. Senhor, a impunidade escapará? O mal vai correr solto e o Senhor não vai resolver a situação? Deus então responde ao profeta Abacuque, dizendo que ele faria algo que quando acontecesse, nem mesmo o profeta acreditaria. Qual é a resposta de Deus? Ele vai levantar uma nação pior, uma nação mais ímpia e dura do que Judá, para disciplinar o seu povo e então fazer justiça. Diante dessa resposta avassaladora, Abacuque então meio que questiona os métodos do Senhor. E pergunta: Deus, isso de fato é justiça? Os ímpios vão agir dessa forma e eles vão escapar? É aqui que então Abacuque abre o seu coração diante de Deus, pergunta até quando os perversos ficarão impunes, até quando os justos sofrerão. Abacuque lida com o problema do mal no seu coração, sem entender muito bem o que é que Deus estava fazendo. E aí que ele se coloca na torre de vigia e aguarda a resposta do Senhor. Deus então responde o profeta e lhe diz que a resposta que Deus daria a ele seria uma resposta visível, para que todos os que passassem enxergassem e entendessem. E a resposta de Deus é que o justo ele deve viver pela fé, mas o soberbo vive em engano. Essa foi a primeira parte da resposta de Deus. O justo vive pela fé. Um consolo para o povo de Deus. A segunda parte da resposta de Deus é a que nós acabamos de ler. É o mesmo evento. Deus responde a Abacuque, dá essa resposta de consolo dos versículos de 1 a 5 no capítulo 2 e de 6 a 20, essa profecia condenatória que é dirigida aos caldeus. Diz respeito aos inimigos de Judá. Então Deus aqui ele nos mostra como ele resolverá o problema do mal que Abacuque vem até agora levantando ao Senhor. É diante, irmãos, dessas informações que o tema do nosso sermão nessa noite é as consequências de uma vida longe do Senhor. As consequências de uma vida longe do Senhor. Talvez de forma não muito presbiteriana, veremos hoje isso em 5 partes. O texto nos dá 5 consequências de uma vida distante do Senhor. A primeira consequência, irmãos, de uma vida longe do Senhor é que haverá uma justa retribuição. A forma como nós vivemos nos mostra como Deus age. E a primeira consequência de uma vida longe do Senhor é que haverá uma justa retribuição. Nos versículos 6 ao versículo 8. Abacuque, no versículo 6, ele inicia a sua profecia contra os caldeus. E os caldeus, então, eles seriam zombados e desprezados pelas próprias nações que haviam conquistado. Quando nós olhamos para o cabeçalho da profecia, Abacuque, ele começa a falar em tom de zombaria. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Trata-se, irmãos, literalmente de uma justa retribuição. O que aconteceria com a Babilônia, com os caldeus, serviria de modelo para juízo e para julgamento divino. Trata-se de algo que se tornaria proverbial.
todos falariam a respeito da queda da grande Babilônia. E de fato, em Apocalipse nós vemos a Babilônia sendo esse modelo de uma nação iníqua, de uma vida longe do Senhor. Se a Babilônia, no seu jeito de lidar, zombou dos seus inimigos, Abacuque, então, por meio da sua profecia, vai dizer: não dirão sobre ti um dito zombador. Ele já começa a inverter a moeda. Se a Babilônia zombou, eles também serão zombados. Irmãos, é interessante nós pensarmos que toda essa profecia de Abacuque, ela carrega um estilo poético em cada parte da sua sentença dele, em cada parte de sua sentença. São 5 ais condenatórios. Cada ai é composto por 3 versículos. Todos os versículos começam da mesma forma e todos os versículos terminam, todos os ais começam da mesma forma e todos os ais terminam da mesma forma. E os ais, irmãos, naquela época, eles eram usados em funerais e em lamentos. Quando ele é utilizado em profecias, indica, como nós temos visto, uma condenação que é certeira, ou seja, não tem mais tempo para arrependimento. A profecia de Jonas, por exemplo, ela é uma profecia que ela é condicional. Arrependam-se, ninivitas. Se vocês se arrependerem, Nínive não será subvertida. Aqui não tem mais isso. Aqui, vocês estão condenados. É como se Abacuque estivesse escrevendo aqui, mostrando a realidade dos caldeus que estão no corredor da morte, prestes a serem executados. Não tem como escapar. Não tem mais advogado de defesa. Esse é o tom da profecia. Quando os ais eram utilizados, carregavam essa ideia de uma condenação. É uma questão de tempo até o juízo de Deus aparecer. E essa é uma profecia, como vimos, condenatória. Eles estão à beira da morte, sem ter o que fazer. E esses ais, irmãos, para completar, ainda são ais irônicos, são ais sarcásticos. Como Abacuque começa dizendo, trata-se de um dito zombador. É um provérbio, um dito em tom de zombaria. Afinal de contas, irmãos, ninguém teria pena da Babilônia. Cada ai traz um novo detalhe do que aconteceria com eles. E aqui, cada ai também pode ser relacionado à quebra de um dos 10 mandamentos do Senhor. Então veremos 5 quebras de mandamento aqui. Abacuque coloca ainda vários elementos de poesia na sua profecia. Para nós, talvez não signifique muita coisa escrever algo em tom de poesia. Mas para o judeu, irmão, a poesia era uma forma de memorizar. Era uma forma de dar mais ênfase, de mostrar a importância do assunto sendo tratado. Era algo que era didático. Em outras palavras, a poesia para o hebreu é a linguagem do coração. Olhemos para os salmos. Salmos de lamento, salmos de louvor, salmos de realeza. É a linguagem do coração do povo hebreu. Então, nada mais justo que uma profecia condenatória também seja escrita nos moldes dos salmos bíblicos. E quando nós olhamos para os salmos, irmãos, eles geralmente carregam um ou outro recurso literário. Uma aliteração, o uso de sinônimos, algo que vai dar uma espécie de estrutura. Abacuque, ele vai fazer questão de utilizar absolutamente todos os tipos de recurso literário possíveis na literatura hebraica, exatamente para dar essa ênfase, para dar essa certeza de condenação. Irmãos, Abacuque vai usar rima, duplo sentido, aliteração, assonância, paralelismo. Todos os ais têm 3 versículos, todos começam e terminam da mesma forma. Ele carrega a sua mensagem poética do máximo da literatura hebraica para deixar certo. Não tem escapatória. O primeiro A, então, irmãos, ele começa com a quebra do 8º mandamento. Não furtarás. E aqui, naturalmente, é a avareza, o roubo e todos os pecados que se encaixam na quebra do 8º mandamento que estão sendo mencionados aqui. Os caldeus, eles, na sua forma de viver, eles roubavam objetos valiosos, eles assolavam cidades e quando a condenação de Israel acontecer, eles vão saquear o templo de Jerusalém. Além disso, praticavam extorsão, colocando taxas absurdas a serem pagas pelos povos que haviam conquistado. E é interessante, irmãos, ainda no versículo 6, percebermos que Abacuque está condenando os caldeus antes mesmo da invasão de Judá acontecer.
Essa é a verdadeira pregação profética. A invasão não aconteceu. Jerusalém está segura. Judá está segura. Tudo isso que nós estamos vendo aqui se acontece no coração de Abacuque e em oração a Deus. A nação está funcionando normalmente. E aqui já está decretada a queda dos caldeus. Vejam, é de fato algo profético que aconteceria. O versículo 6, ele conclui dizendo: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, mostrando de fato esse senso de eles roubam o que obviamente não é deles, eles saqueiam cidades e tomam o que podem. No versículo 7, a consequência de uma vida marcada pelo roubo fica percebida. Será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo. A consequência de uma vida marcada pelo roubo, pela quebra do 8º mandamento, é que eles se tornariam presas dos seus credores. Eles construíram um império de roubo, um império de assassinato, e agora pagariam por isso. A vergonha da Babilônia, a humilhação da Babilônia seria tão grande quanto as suas conquistas. A punição divina, irmãos, ela está à altura do crime cometido. É de fato uma justa retribuição. Abacuque, ele usa aqui duas palavras em tom de duplo sentido que é interessante nós observarmos. Lá no versículo 6, ele vai falar a respeito dos credores, que se enche de coisas que são, a nossa NAA vai colocar, coisas que são penhoradas. E no versículo 7, os seus credores. Essa palavra para credores, ela pode ser traduzida como morder ou mordida. E no fim, de fato, é isso que os credores fazem. É uma mordida que nós levamos nos nossos bens. Os nossos credores retêm uma parte daquilo que é nosso. A outra palavra que merece destaque é lá no versículo 7, uma ideia de... versículo 6, perdão, a ideia de penhores, as coisas penhoradas. Aqui também pode ser traduzido como um monte de lama. Abacuque está mostrando, irmãos, que tudo que os caldeus roubaram não serviria de nada. Não os salvariam. No final das contas, eles levariam uma mordida. E tudo que eles consideravam precioso seria o mesmo que um montão de lama. Abacuque usa essa linguagem de um duplo sentido para mostrar que os credores vão atrás dele. Então, os bens que eles roubaram agora seriam trazidos de volta. E o que eles tinham como precioso, como fonte de salvação, seria de fato considerado como lama. Não os salvariam da condenação. E há também um destaque, irmãos. Lá no versículo 6, Abacuque pergunta: até quando? E esse é um tom que Abacuque vem levantando diante do Senhor. E agora percebemos a resposta no versículo 7. Será que não se levantarão de repente contra você? Abacuque vem perguntando a Deus: Senhor, até quando? Senhor, até quando? Deus então responde: de repente, Abacuque. É assim que as coisas vão acontecer. A condenação virá no tempo determinado pelo Senhor, quando os caldeus menos esperarem. Lá no versículo 8, nós encontramos um pouco mais de detalhe, a extensão do dano causado pelos caldeus. Eles destruiriam nações, eles destruiriam cidades, eles destruiriam o próprio ecossistema. Eles atacaram a criação de Deus. O versículo 8 nos diz: visto que você despojou a muitas nações, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Mais uma vez, irmãos, essa ideia de uma justa retribuição, ela aparece. A Babilônia seria despojada por aqueles que haviam sido despojados por ela. Sofreria a violência que ela provocou. Irmãos, os leitores de Abacuque, eles deveriam entender que o mal não escaparia impune, que os sucessos dos tiranos não escapariam ao santo tribunal de Deus. Eles deveriam entender que Deus agiria no tempo certo para dar cabo do mal, e isso precisava confortar o coração deles e produzir paciência em seus corações. Se a pergunta do povo era: Senhor, até quando? Deus responde: é no meu tempo, e vai ser de repente, e vai ser quando ninguém esperar.
Quando nós entendemos isso, irmãos, a pergunta que precisamos fazer é: mas e nós? E quanto a nós? Quando nós olhamos, talvez, para a situação do nosso país, vemos os roubos, vemos a corrupção que ocorrem, onde de fato os ímpios parecem prosperar, será que em nossos corações temos esse mesmo sentimento do profeta? É no tempo do Senhor. Talvez não agora, mas de repente. Será que entendemos que Deus dará cabo do mal no tempo dele? Ou já nos esquecemos que o justo juiz tem o tempo nas suas próprias mãos? Irmãos, assim como seria a condenação dos caldeus, assim também será no dia do juízo. De repente, o Filho do Homem virá como um ladrão, e como ninguém estiver esperando, ele de repente aparecerá. A vinda do Senhor é semelhante à forma como esses caldeus vão ser destruídos. Ao mesmo tempo, irmãos, a palavra de Deus nos adverte repetidas vezes contra a avareza e nos ensina que nós devemos ajuntar para nós tesouros onde a traça não rói e onde o ladrão não rouba. Devemos ajuntar para nós tesouros nos céus. A fonte de lucro que os babilônios queriam não valia de nada, é um monte de lama. Duas lições, então, para nós podem ser percebidas aqui. É no tempo de Deus que Ele vai derramar a sua justiça. Esperemos com paciência, porque de repente Ele virá. E o nosso Deus virá em justiça, e o mal não vai escapar. Mas até lá, vivamos com os olhos na eternidade, ajuntando para nós tesouros nos céus, onde é impossível de sermos roubados. Estamos meditando, irmãos, nessa noite sobre as consequências de uma vida longe de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que haverá uma justa retribuição para aqueles que não caminham nos caminhos do Senhor. E percebemos aqui como isso nos ensina a esperarmos e a confiarmos no Senhor que rege todas as coisas. O mal não vai escapar. Mas em segundo lugar, a segunda consequência de uma vida longe de Deus, está nos versículos 9 até o versículo 11, é que nada ficará oculto. Nada ficará oculto. O versículo 9 é como se o tema desse primeiro ai ele fosse desenvolvido. E o versículo 9 nos diz assim: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr no seu ninho um lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os caldeus ganhavam seus bens por meio da opressão, ganhavam por meio da extorsão, para construir um império que fosse glorioso e impenetrável. Esse ai, irmãos, ele denuncia a cobiça e, como consequência, toda a avareza. É uma quebra do 10º mandamento. Esse é um ai dirigido àqueles que vivem em prol dos bens, que buscam bens, especialmente aqueles que são mal adquiridos. Os caldeus, irmãos, aqui no versículo 9, eles são descritos como pássaros, talvez como águias, que constroem os seus ninhos em lugares altos para que os inimigos não invadam e não roubem aquilo que eles têm de mais precioso. É interessante que eles querem se proteger do mal. Os avarentos e os cobiçosos sempre têm a necessidade de se proteger, pois a sua consciência é sempre temerosa, sempre vai ter alguém querendo roubar o que é seu. É assim que o cobiçoso pensa, é assim que o avarento pensa: isso é meu, eu preciso proteger, senão vão tomar. É assim que os caldeus pensavam, é assim que os avarentos pensam ainda hoje. Mas, irmãos, é no mínimo irônico que aqueles que promovem o mal agora querem se proteger dele. Eles continuavam a construir o seu império de destruição e sangue, roubando as outras nações, mas ao mesmo tempo tem que fazer um pezinho de meia. Vamos construir um ninho num local alto, onde ninguém pode nos roubar e onde a gente pode ficar protegido do mal que a gente está causando. É no mínimo irônica essa posição deles aqui. Mas como consequência dessa cobiça, surgem a arrogância e um senso de superioridade, levando os caldeus a pensar que eles não seriam afetados pelos males que eles mesmos causaram. Porém, o versículo 10 nos mostra que o que eles planejaram se tornaria em absoluta vergonha. E Abacuque então denuncia a loucura deles, a loucura de confiar em bens e não em Deus. O versículo 10 nos diz o seguinte: os seus planos
resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria alma. A palavra planejar, que aparece aqui no versículo 10, os seus planos, essa ideia de plano, ela também pode ser traduzida como conspirar. As suas conspirações, e eu acredito que talvez esse termo se alia muito bem à ideia de uma cobiça, porque a conspiração, ela envolve diligência, envolve habilidade, cuidado, trabalho, sagacidade. Era assim que os caldeus agiam. E além do mais, o termo casa, que é apresentado aqui, ele pode ser traduzido como dinastia. A ideia, irmãos, é que eles queriam construir um império impenetrável, se proteger o seu legado e a sua descendência. Tudo isso enquanto cobiçavam, roubavam e destruíam outras nações, deixando talvez a pior herança possível para os seus filhos. Uma vida de avareza e cobiça, com bens mal adquiridos, manipulando e conspirando contra os outros para adquirir cada vez mais e deixar isso para as futuras gerações. O que é que Abacuque então vai dizer para eles? Pecaste contra a própria vida. Os caldeus achavam, irmãos, que com a cobiça eles estavam garantindo a segurança e a sua descendência, mas estavam fundamentando o alicerce do império deles em ruína. A palavra para vida, que aparece aqui no versículo 10, ela também pode ser traduzida como alma, que é usada muitas vezes para representar todo ser humano. Então, falar em vida envolve questões físicas e envolve questões espirituais. Pecaste contra tudo o que você é, tanto no seu corpo físico como na sua alma, é o ser humano por inteiro. A cobiça, irmãos, de fato é um pecado que nos leva a quebrar todos os outros mandamentos do Senhor. É um pecado que começa na nossa mente, que de forma sutil, sem que ninguém mais veja, ele vai crescendo. E as consequências da cobiça, elas são perceptíveis. É como a gente lida com o próximo, é como a gente encara o nosso trabalho, é como a gente lida com os bens, é quão generosos nós somos. As consequências da cobiça, elas podem ser roubo, adultério, idolatria, mentira, desonra aos pais. E a lista continua. É um pecado que atrai muitos outros. Que para manter uma vida de avareza, você está disposto a fazer tudo para conseguir mais bens. E lá no versículo 11, é interessante o que Abacuque faz aqui, ele traz uma espécie de personificação. Os itens que foram adquiridos de forma ilícita serviriam de testemunho contra eles mesmos. Porque as pedras das paredes clamarão contra você e as vigas do madeiramento farão eco. É uma espécie de personificação dos objetos. O pecado deles se voltou contra eles. E é interessante que os avarentos e cobiçosos, eles acham que eles não serão pegos, escaparão. É um roubo aqui de lado, é tomar o que não é seu de forma sutil, sem que ninguém perceba. Então a avareza e a cobiça conta como aliada com a mentira. É uma vida onde o pecado permanece oculto. E o que Abacuque está dizendo é exatamente o contrário. Olha, você pode ter matado todas as testemunhas. Fique tranquilo. As pedras da sua casa vão servir de testemunha. Os umbrais de madeira vão testemunhar e farão eco do pecado de vocês. É muito interessante que no Antigo Testamento, o próprio Deus, ele chama a criação como testemunha diante da sua promessa. Deus chama os céus, Deus chama as terras. Lá em Deuteronômio 30, versículos 29 e 30, Deus chama os fundamentos da terra para testemunhar da sua promessa. Diante da cobiça, as testemunhas de acusação são os próprios itens que foram roubados. O próprio império construído sobre cobiça e avareza, agora é como se eles se levantassem e dissessem: fui roubado aqui, pertencia a fulano, isso aqui me aconteceu. O pecado dos caldeus não ficará oculto, mesmo que nenhuma testemunha esteja lá. Deus suscitará testemunhas para mostrar o pecado dos caldeus. Irmãos, os leitores de Abacuque, eles deveriam entender que simplesmente não havia império que durasse para sempre, e não há pecado que escape impune. Por mais oculto que eles sejam, por mais bem maquinados e planejados que eles sejam, por mais que a cobiça pareça um firme alicerce,
A grande verdade, irmãos, é que ela é uma ruína. E os leitores de Abacuque deveriam entender isso. A vida de cobiça, ela pode parecer muito sólida, mas ela, na verdade, ela é enganosa. Queridos irmãos, a vida longe do Senhor, de fato, pode parecer boa. Com bens, com recursos, uma maldade que aparentemente escapa. Por que eu vou adorar a Deus? Por que eu vou seguir a Deus? Se tudo o que eu tenho feito de errado está sendo encoberto e ninguém sabe do meu proceder. É essa pergunta que está sendo levantada aqui. Não se enganem, porém, prestaremos contas de nossas ações a Deus, nesta vida ou na volta de Cristo. A nossa sociedade materialista, irmãos, sempre quer mais coisas, mas não conseguiremos levar nada conosco no dia da nossa morte. A palavra de Deus, em contraste, ela nos ensina a respeito do contentamento, de confiança no Senhor, que nos concede o que nós precisamos a cada dia. Uma das consequências da cobiça, uma das consequências da avareza é a idolatria, é confiar nos bens e fazer dele o seu Deus. E como consequência, deixar de confiar em Deus e na provisão que Ele tem para nos dar. Será que entendemos essas coisas? Será que o nosso coração, por mais crente que nós professemos ser, ele não tem um pezinho ali na avareza, de querer um pouquinho mais do que a gente já tem, como se o que Deus tivesse nos dado não fosse suficiente, e a gente às vezes fica tentado a fazer certas coisas? Irmãos, nós estamos meditando sobre o seguinte tema: as consequências de uma vida longe do Senhor. Vimos em primeiro lugar que haverá uma justa retribuição. O pecado não vai escapar. Em segundo lugar, vimos que nada ficará oculto, não há pecado que permaneça encoberto. No dia do juízo, tudo virá à tona. Mesmo que não hajam testemunhas, mesmo que o seu pecado tenha sido cometido de porta fechada e às escuras, ele virá à tona. O Senhor levantará testemunhas. Mas em terceiro lugar, a terceira consequência de uma vida longe do Senhor é que aqueles que vivem longe do Senhor perceberão que viveram de forma inútil. Viver longe do Senhor é viver de forma inútil. Os versículos 12 ao versículo 14. E aqui nós percebemos no versículo 12 o terceiro ai, que vai nos dizer o seguinte: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Abacuque denuncia aqui a quebra do sexto mandamento: não matarás. Os caldeus, como temos visto, construíram as suas cidades com sangue, e nos seus alicerces estava a iniquidade. O versículo 12, ele funciona para mostrar as características desses caldeus, aquilo que era parte deles, como se fossem atributos. Do mesmo jeito que alguém é alto, inteligente ou forte, os caldeus eram sanguinários e iníquos em absolutamente tudo que faziam. Então a consequência natural é que as suas cidades também sejam sanguinárias e iníquas. Esse é o resultado, irmãos, de uma civilização sem Deus. Lá no versículo 13 fica claro que os caldeus não teriam como escapar do Senhor. Será que não é da vontade do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fatiguem em vão? Não tem como escapar de Deus. A palavra em vão que é utilizada aqui significa algo que não traz nenhum benefício, algo que não traz nenhuma espécie de vantagem. É literalmente o contrário da palavra plenitude. Eles estavam vivendo de forma para tentar suprir os seus prazeres, suprir as suas vontades, mas eles nunca encontravam plenitude, nunca encontravam satisfação, eles só encontravam vazio. Os esforços dos babilônios não valeram de nada. Trabalhar para o fogo, que ele menciona aqui, é o equivalente a um trabalho que não dá lucro. É uma empresa que declarou falência, onde você trabalha e as portas estão fechando e você não tem lucro e não consegue manter as portas abertas. É um trabalho que ele é automaticamente consumido e simplesmente não tem o que fazer. O grande império babilônico ruiria e ninguém falaria mais dele. Todo o trabalho deles de construção de império, de usurpação, de assassinato, tudo isso viria por terra. E de fato, irmãos, quem é que fala na Babilônia hoje? Quem é que lembra da Babilônia? Para nós aprendermos sobre a Babilônia, precisamos ir a um museu, vou comprar um livro de história.
De fato, eles trabalharam para o fogo. Tudo que eles construíram foi ruína e nada permaneceu. Deus, por outro lado, ele é apresentado como um guerreiro que salva o seu povo. Abacuque usa aqui o termo Senhor dos Exércitos. O Senhor das hostes celestiais, que tem tudo sob seu controle. Os feitos da Babilônia, eles são fumaças. Fumaça. Deus é eterno e permanente. Ele tem todos os anjos ao seu dispor. É preciso nós entendermos, irmãos, o que é que está em jogo aqui nesse versículo 13. Os caldeus se achavam os maiorais, os mais fortes, e os seus pecados, a forma como eles viviam, apontavam para isso. Mas eles ignoravam que foi o próprio Deus que os levantou para disciplinar Judá. Eles excluem Deus da equação. Eles acham que o poder está neles, no império deles, na força deles. Excluem que foi o próprio Deus que indicou que os caldeus seriam usados como ferramenta para disciplinar o seu povo. Agora, porém, Deus que os levantou encaminha os babilônios para a destruição. Irmãos, que coisa terrível é ser usado como instrumento de Deus para a disciplina, para a correção do seu povo, e no final das contas ser pesado na balança e achado em falta. Que coisa terrível é ser instrumento de Deus e no final das contas ser condenado. A sanguinolência e os pecados dos caldeus provocaram a sua condenação. Viver sem Deus é, obviamente, viver de maneira inútil e se iludir achando que é você que está no controle. Fica muito claro, irmãos, que foi Deus que levantou os caldeus. Eles cumpriram o propósito deles. Mas, ao mesmo tempo, eles são responsáveis pelos seus pecados. Fica evidente aqui, irmãos, que Deus é soberano, mas que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Lá no versículo 14, todas as glórias da Babilônia, todos os seus jardins suspensos, as suas estátuas, as riquezas e o poder da Babilônia seriam substituídas pela glória do Senhor que encheria toda a terra. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não apenas a Babilônia seria julgada e a sua glória seria esquecida, mas ao mesmo tempo haveria um reconhecimento geral, uma compreensão, um conhecimento de Deus e da sua presença que encheriam toda a terra. O ímpio e a sua glória não prevalecerão e Deus continua a reinar por sobre toda a terra. Vejam, o que eles estão trabalhando, o que eles estão vivendo para edificar, não vai ser nem lembrado. E a glória de Deus enche toda a terra. Essa é uma expressão que é comum, ela aparece em Isaías 11, também aparece no Pentateuco, para representar esse conhecimento de Deus. E aqui não se trata, irmãos, de um conhecimento teórico de Deus, mas de um conhecimento íntimo do Deus da aliança, que transforma vidas. Em outras palavras, Deus seria glorificado em toda a terra. E o Império Babilônico, que se mostrava como o maior de todos, ninguém vai nem lembrar. Deus, por outro lado, seria cultuado, adorado e engrandecido em toda a terra. E nós estamos aqui hoje provando que isso é verdade. A glória do Senhor, de fato, enche a terra. No Novo Testamento, nós vemos com o derramado Espírito Santo como a presença de Deus sai de Jerusalém e percorre o globo. A profecia de Abacuque se cumpriu. A glória de Deus enche a terra e encherá muito mais na volta de Cristo. E quem é que lembra da Babilônia? A comparação com essas águas que ele coloca aqui no versículo 14 aponta para essa difusão do conhecimento do Senhor até esses limites universais. O que Abacuque está fazendo aqui, irmãos? Ele está pegando o texto de Números 14, 21, onde fala que o conhecimento de Deus vai ser como essas águas que cobrem o mar. Ele pega a lei de Deus, coloca no contexto em que eles estão vivendo e aplica na vida do povo. E esse, em grande parte, era o trabalho do profeta. Era de interpretar a palavra de Deus e levar isso para a vida do povo. Deus não só reina, como ele frustra absolutamente os planos da Babilônia. Irmãos, a terra ficou cheia da glória de Deus quando Cristo inaugurou o reino dos céus. O seu reino messiânico transforma vidas. E no último dia, Deus trará o seu reino a toda a criação.
onde não haverá mais perversidade, onde não haverá mais injustiça, e sim, novos céus, nova terra, a glória de Deus espalhada de forma plena, e nós ansiamos por isso. Estamos meditando, irmãos, nessa noite sobre as consequências de uma vida longe de Deus. Vimos, em primeiro lugar, que a vida sem Deus, ela, na verdade, provoca uma justa retribuição. Deus, ele agirá de forma justa para com aqueles que pecaram contra ele. Em segundo lugar, nós vimos que absolutamente nada fica oculto a nosso Deus, mesmo que os nossos pecados pareçam secretos. Em terceiro lugar, nós vimos como viver sem Deus é viver de forma inútil. Todo o trabalho que é feito, ele é o equivalente a um monte de lama. A sua glória será esquecida e Deus continua reinando para todo sempre. Mas em quarto lugar, a quarta característica, a quarta consequência de uma vida longe de Deus é que você será envergonhado. Dos versículos 15 a versículo 14, aqueles que vivem uma vida longe de Deus serão envergonhados. Aqui o versículo 15, ele trata da quebra do 9º mandamento, não darás falso testemunho. O texto nos diz o seguinte: ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. A Babilônia, irmãos, ela não tinha absolutamente nenhum respeito por outras nações. A sua sedução, essa forma de falar, de enganar as outras pessoas, ela é comparada a uma espécie de copo de vinho. A Babilônia, pelo seu jeito de lidar, ela vai embriagando outras nações e gradativamente vai conduzindo essas nações à desgraça e depravação. E o propósito da bebedeira, irmãos, é o de ver a nudez. Exibir alguém nessas condições era uma forma de punição e uma falta de respeito muito grande pelo próximo. É colocar o próximo numa situação em que ele não tem controle de si e onde você pode fazer o que quiser. A Babilônia fez isso com as nações. E o que Abacuque está fazendo aqui, ele está lembrando aquilo que Cã faz com Noé. Onde Noé, depois do dilúvio, ele planta uma vinha, dali ele faz o vinho, ele se embebeda. Cã percebe a nudez do seu pai e chama os irmãos para rir da nudez de Noé. Ele embebedou, expôs as suas vergonhas. Essa é a postura que é condenada aqui. Como consequência, o versículo 16 nos mostra que, ao invés de ser revestida de glória, a Babilônia receberia o cálice da ira de Deus, que lhe traria vergonha. As suas mentiras, a sua forma de enganar, não prevaleceriam. O versículo 16 nos diz o seguinte: você ficará coberto de vergonha em vez de honra. Beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. O versículo 16, irmãos, ele traz uma imagem gráfica forte. Agora você, Babilônia, se embriague, exponha a sua pele nua e incircuncisa. E essa palavra para vergonha, ela também é mais forte. É um sentido um pouco mais pesado, tem a ver com vômito. Os babilônios, então, irmãos, eles são descritos aqui como bêbados nus e cobertos no próprio vômito. Toda a glória que eles queriam, toda a pompa que eles passavam, todo esse império de mentira e engano, agora está sendo absolutamente envergonhado e humilhado. Trata-se de uma humilhação total. Uma situação vergonhosa e cheia de desgraça. É literalmente a inversão da glória que eles tanto queriam. O cálice da ira de Deus finalmente transbordou. E a ideia, irmãos, a imagem do cálice enchendo é uma figura do Antigo Testamento que nos ajuda a entender melhor o tempo de Deus. Vimos como, enquanto Deus não vem com justiça, Ele dá oportunidade para arrependimento. E essa é a imagem utilizada no Antigo Testamento como sendo um cálice. Como se cada nação, cada um de nós, tivéssemos um cálice em nosso coração. E à medida que vamos pecando contra o Senhor, essa medida do cálice ela vai enchendo. E cada vez que esse cálice vai enchendo, é mais uma oportunidade que Deus nos dá para que nos arrependamos. Quando o cálice transborda, acabou. Não há mais oportunidade para arrependimento. E o que o texto está dizendo é isso: babilônios, acabou para vocês. O cálice da ira de Deus transbordou e vocês vão provar
da ira santa de Deus. A violência dos caldeus, irmãos, era tão grande que eles devastaram as regiões ao redor, lá no versículo 17. Porque a violência contra o Líbano cairá sobre você. E você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Irmãos, Deus ouve o gemido da sua criação. Os caldeus, eles foram contra a ordem de Deus, os mandatos cultural e social que são apresentados em Gênesis. Os caldeus estão quebrando isso sistematicamente e pagariam por isso também. É uma inversão do mandato cultural, do mandato social. É uma desobediência clara às ordens que Deus deu ao homem lá no jardim do Éden. O Líbano, que é mencionado aqui, ele era conhecido por sua beleza proverbial, por suas grandes árvores, o cedro do Líbano. Salomão importa os cedros do Líbano para a construção lá em Jerusalém. E os caldeus estão vindo aqui como aqueles que não se importam com a criação de Deus, com aqueles que fazem pouco caso daquilo que Deus considerou que era bom, estão passando por cima e destruindo. Há um certo sentido também que nós somos cuidados a cuidar da criação de Deus. E a forma como lidamos com a criação do Senhor é também importante. Mas os leitores de Abacuque, irmãos, eles deveriam entender que uma vida longe do Senhor era uma vida vergonhosa e que cada ato tomado sem o Senhor aumenta um pouquinho mais a medida do cálice da ira de Deus até que ele transborde. Mas o que é que isso tem a ver conosco? Irmãos, no Novo Testamento, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Se não fosse pelo sacrifício de Jesus, o nosso fim seria o mesmo desses caldeus. Talvez você até pense, Lucas, mas eu não fiz metade do que esses caldeus fizeram. Eu sou até bom, tenho uma ética ok, nunca me embriaguei, nunca expus a nudez de ninguém. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que quem quebrar um tio da lei, já quebrou a lei inteira. Não interessa o tamanho do seu pecado, a condenação ela é a mesma. A nossa condenação é absolutamente certa sem o Messias, assim como foi para os caldeus. Às vezes nós como crente achamos que nós somos merecedores da graça de Deus e que os ímpios não são. Talvez a gente esteja lendo esses ais contra os caldeus dizendo, bem feito, mereceu. Talvez a gente olhe para a situação do nosso país, olhe para a liderança e diga, Senhor, fulmina, acaba. Merece não, Deus. Irmão, o que é que faz pensar que você merece? O que é que faz você pensar que você merece ser salvo por Deus? O que é que faz você pensar que você é melhor que os caldeus? Só porque o seu pecado é diferente deles aqui? Garanto que se nós olharmos para o coração de cada um, os 10 mandamentos do Senhor são quebrados. É a graça de Deus que nos nivela, que nos coloca no mesmo patamar. Romanos 1 deixa isso claro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não somos melhores que os caldeus. Não somos melhores que os nossos governantes. Qual é a diferença? Cristo tomou o cálice da ira no nosso lugar. É isso que nos faz diferentes. Não é o nosso mérito. É Jesus Cristo. Ele que tomou o cálice no meu e no seu lugar. Isso, irmãos, deve encher o nosso coração de humildade e compaixão pelo perdido. E misericórdia, e clamor, e pedido por arrependimento. É isso que precisa encher o nosso coração. A nossa condenação é absolutamente certa sem o Messias, assim como foi para os caldeus. Nós estamos meditando, irmãos, sobre as consequências de uma vida longe de Deus. Por último, a última consequência de uma vida longe de Deus é que se vivermos sem o Senhor, estamos sendo enganados. Dos versículos 18 ao versículo 20. O versículo 18, ele traz o último ai e trata da quebra do primeiro mandamento, idolatria. Deus mostra a tolice e a cegueira da idolatria. É como se Abacuque estivesse levantando esse questionamento. Quem, em sã consciência, busca ajuda em algo que ele mesmo construiu? Ele denuncia essa loucura da idolatria. O Senhor mostra a sua superioridade sobre os deuses. O versículo 18 nos diz o seguinte: para que serve o ídolo,
visto que o seu artífice o esculpiu. E de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. O Senhor mostra a sua superioridade sobre os deuses. Irmãos, a idolatria, ela foi uma das marcas do cativeiro para Israel e seria uma das causas da destruição da Babilônia. Enquanto os ídolos enganam, enquanto os ídolos não conseguem ensinar, enquanto os ídolos não têm fôlego nenhum e foram criados pelos homens, o Senhor está no seu santo templo. O versículo 19, ele avança e vai nos dizer: ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro, eis que está coberto de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Os ídolos enganam, não conseguem ensinar. São revestidos de ouro e de prata, não servem para absolutamente nada. São criados pelos homens. E onde é que está Deus nessa história? No seu santo templo. Diante, irmãos, da majestade de Deus, a melhor resposta que nós podemos dar é um santo e reverente temor. Esse termo cálice que Abacuque coloca aqui é o princípio de esperar em silêncio. Para os crentes, carrega essa ideia de reverência, de esperar, de confiar. Para os ímpios, para os caldeus, para todo aquele que caminha longe do Senhor, carrega a ideia de um pavor que silencia e apavora e congela a alma. E aqui, irmãos, mais uma vez, como recurso literário, Abacuque inverte a ordem. Ele sempre começa, ai daquele, e aqui ele começa com a condenação, para depois trazer o ai, mais um recurso que o profeta coloca aqui, esse recurso estilístico que ele coloca. E ele inverte essa ordem exatamente para destacar o clímax da sua profecia. A idolatria, muitas vezes, ela pode ser vista como a fonte dos outros pecados. Se quebramos o primeiro mandamento, se não temos Deus no nosso coração, alguma coisa vai tomar conta dele. E como consequência, os demais mandamentos ali são quebrados. Quando não tememos ao Senhor, quando não amamos de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, nós nos tornamos idólatras. Algo vai tomar o lugar de Deus no seu coração, e esse algo, irmãos, não precisa ser nem pecado. Algo pode tomar o lugar de Deus no seu coração, e não precisa nem ser algo pecaminoso. Talvez seja um time de futebol que toma o seu coração. Você continua vindo para a igreja, mas o time está lá. Ele é a prioridade na minha vida. Talvez seja um relacionamento que esteja tomando lugar de Deus no seu coração, o seu cônjuge, seu namorado, se torna o seu ídolo, e você passa a viver em função disso, mas continua vindo para a igreja. A idolatria, ela vai colocar algo no nosso coração que única e exclusivamente pertence ao Senhor. E essa inversão acontece de forma sutil. E a gente tem que estar atento. Porque o que está no nosso coração e toma o lugar de Deus não precisa ser um pecado, não precisa ser pornografia no seu coração, não precisa ser um desejo de matar no seu coração, não precisa ser uma bebida, pode ser algo ilícito, pode ser algo bom. O ídolo, ele surge quando nós adoramos a algo em lugar do Senhor. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser tanta coisa. Essa é a malícia, o detalhe da idolatria. Pode ser qualquer coisa. E precisamos cuidar dos nossos corações. Quando não tememos ao Senhor e o amamos de todo o nosso coração, nos tornamos idólatras e podemos nem perceber. Deus finalmente, irmãos, resolve aqui o problema do mal levantado por Abacuque. Deus odeia o pecado e o pecado jamais ficará impune. A destruição dos caldeus apresentada aqui é apenas um vislumbre daquilo que veremos na santa consumação, quando nosso Senhor Jesus vier. É um retrato incompleto de quando a terra de fato se encher da glória do Senhor. O Senhor, porém, está no seu santo templo. A ideia desse templo, alguns argumentam que talvez seja a imagem do templo do Senhor, pode ser os céus. Mas talvez seja mais interessante nós pensarmos no contexto de Abacuque, onde ele está diante de Deus esperando a resposta do Senhor.
Enquanto os caldeus estão procurando solução para a vida em roubo, idolatria, cobiça, avareza, uma vida distante do Senhor, Deus continua no seu santo templo, e é lá que nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas, é lá que nós vamos descansar, até que o Senhor resolva o problema do mal, porque Deus no seu santo templo implica em Deus com um pacto, em aliança com o seu povo, Ele que nos sustenta, Ele que nos move, Ele que nos direciona para o propósito que Ele mesmo determinou. Como é que nós vamos lidar com o problema do mal? Nos calando diante de Deus e cultuando a Ele no seu santo templo. É assim que nós vamos enfrentar tempos difíceis e tão complicados como vivemos aqui hoje. Enquanto aguardamos, de fato, a glória do Senhor encher toda a terra. Aqueles que matam, mentem e criam ídolos para si, fazem uma tentativa de prevalecer. Mas o fim deles, conforme Abacuque, é a destruição. Os justos, por sua vez, aqueles que esperam no templo do Senhor, aqueles que se calam diante do agir soberano e poderoso de Deus, são co-herdeiros com Cristo por toda a eternidade. Não serão destruídos, prevalecerão e estarão com o Senhor. Mas, irmãos, diante do que nós vimos aqui nesta noite, o que é que a palavra de Deus ainda tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, os ais foram a marca da condenação dos caldeus. Não havia mais tempo para arrependimento. A sentença condenatória já estava dada. Acredito, irmãos, que existe um ai hoje para a nossa igreja, existe um ai hoje para os nossos corações. Mas, ao contrário dos caldeus, ainda há tempo para arrependimento. Ao contrário dos caldeus, ainda há tempo para a conversão genuína. O cálice da ira de Deus ainda não se encheu para nós. Portanto, não pense que por conta própria você conseguirá escapar do juízo divino. Sem Cristo, estamos tão condenados quanto eles. A única forma de não tomarmos o cálice da ira de Deus, a única forma desse ai não se concretizar nas nossas vidas, é se Jesus Cristo tomar o cálice no nosso lugar. O tempo do arrependimento, então, o tempo da conversão, ela é hoje. Portanto, meu irmão, minha irmã, peça perdão pelos seus pecados. Se você ainda não o fez, entregue a sua vida a Jesus. Não viva a sua vida longe do Senhor. Segundo lugar, Abacuque nos ensina, irmãos, que a injustiça, a corrupção, a imoralidade, a perversidade e a maldade estão com os dias contados. Para o crente, para nós, esse é um chamado a confiar na justiça do Senhor, a perseverar na sua palavra, a fortalecer a fé. O nosso justo juiz está voltando e o nosso objetivo enquanto crentes é ser encontrado entre os fiéis. Perseveremos, confiemos no nosso Deus. Terceiro lugar, será que existe algo no seu coração que tem tomado o lugar de Deus? Lembremos, não precisa ser algo pecaminoso, é simplesmente algo que toma o lugar de Deus no seu coração. É simplesmente algo que você coloca no lugar de Deus. Tudo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração é idolatria. E o que é que está no centro do seu coração? O que é que lhe move? O que é que lhe dá propósito? É de fato o Senhor que é justo, que cuida dos seus? Será que é uma promoção no trabalho? Será que é algum relacionamento? O que é que tem enchido o seu coração? O que é que tem lhe motivado a se levantar todos os dias? Irmãos, pequenas decisões pecaminosas são a porta de entrada para hábitos pecaminosos, até que nós chegaremos ao ponto de não mais acharmos que aquilo é pecado. Tratemos o pecado como pecado e não como algo rotineiro e normal. Precisamos, então, irmãos, de discernimento para colocar as coisas no seu devido lugar, para que nada tome o lugar do nosso Deus em nossos corações. Os caldeus, irmãos, eles estavam enterrados e com a sentença de condenação certas. Os crentes, por outro lado, foram redimidos e comprados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O preço foi pago. Os ímpios, porém, estão fechados dentro de um caixão, esperando só o tempo do ar acabar. O preço foi pago. Onde é que nós estamos?
Que possamos, irmãos, voltar os nossos olhos a Deus enquanto de fato ainda há tempo e nos apegarmos cada vez mais ao nosso Salvador.